Oi, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui hoje, bem melhor, né? Ainda tô com um pouco de inflamação na face, mas estou me recuperando. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como foi todo o processo quando eu descobri câncer de mama, esse negócio todo aí. E se você não me conhece, não sabe nem o que tá fazendo aqui, eu sou a Ângela, decidi que iria ganhar dinheiro com a internet, através da internet, óbvio, para realizar a minha cirurgia de reconstrução mamária até novembro. Para isso eu fiz um e-book com resumo da minha vida e te convido a comprá-lo e ler. Bom, gente, ai, Ângela, mais um resumo da sua vida. E se eu não fizer da minha vida, vai fazer da de quem? Vou ficar falando da vida dos outros? Não, né? Outra. Não que eu seja uma alecrim dourada. Mas, gente, se eu não me valorizar, quem vai valorizar? Quem vai valorizar minha vida, minha história? Se eu não colocar no papel para que todos leiam, se eu não demonstrar com a minha vida tudo o que Deus fez, como que eu posso falar de Deus? Então, sim, eu fiz um e-book. Um e-book onde eu conto tudo que eu passei. E eu só tô aqui hoje por causa da graça de Deus. Se for da vontade dele, eu vou realizar esse desejo até novembro. E, se eu não estiver preparada por qualquer motivo, vai acontecer na hora dele. Porque eu acredito que ele que manda e desmanda. Às vezes a gente tá perdido, a gente não sabe o que fazer, a gente não se encontra. Às vezes parece que a gente tá dormindo, a gente tenta acordar e não consegue. E tá tudo bem, porque todo mundo em algum momento vai parar nesse lugar. Ai, Ângela, mas é difícil, é difícil. Mas só você pode sair do lugar que você tá. Você tem que querer. Você tem que desejar. Não é fácil pra mim. Tem dias que eu estou. E tá tudo bem não estar todos os dias bem. Está tudo bem não estar bem. O que não pode acontecer é você se entregar num dia ruim. Num dia... permitir que todos os dias sejam ruins. Isso que não tá bem. Eu não tenho roteiro pro vídeo de hoje. Mas eu vou falar como foi o processo aí do meu nódulo, da descoberta, o que eu pretendo daqui pra frente. Hoje eu tô casada, tenho 2 filhas. Mas, se eu disser que estou realizada, eu estaria sendo hipócrita e mentirosa. Ai, Ângela, mas se você fizer a cirurgia, você vai se sentir realizada? Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, mas... E mexer a mesa. Mas assim, tem dias em que eu quero colocar uma blusinha e eu não consigo. Pra não dizer que eu nunca usei aqueles biquininhos que é assim, ó, de redinha assim. Eu comprei na lua de mel, né, na minha lua de mel, em 2022, eu comprei um. Usei um dia. Nunca mais usei. O que aconteceu? Quando eu engravidei, eu tive câncer de mama. Meu hormônio, né, assim, teve uma irregularidade de hormônio, acelerou bastante ali, lá dentro, não sei explicar, porque eu não sou da área da medicina, mas desenvolveu um nódulo mamário dentro do meu corpo. Gente, eu tinha 19 anos. Os meus pais são do Pernambuco. Como que nós poderíamos imaginar o que fazer com isso? Ah, mas você fez pré-natal? Fiz e eu tinha convênio, para não dizer que foi negligência do SUS, eu tinha convênio, eu passava no convênio, e o médico do convênio falava que tava tudo bem com meu peito crescendo, porque poderia ser pedra de leite. A pedra de leite que eu tirei depois deste tamanho. O que acontece? Eu não tenho roteiro, então eu vou tentar contar sem me perder na própria história, assim, tipo, ir pra frente, voltar e ficar fazendo isso, né? Eu não queria ter filhos, pra começar a conversa toda, eu não queria ter filhos, porque se você leu o meu e-book, você sabe o que aconteceu comigo. Em outro vídeo eu vou trazer mais detalhes, mas a princípio você já sabe o que aconteceu.
que eu tinha uma certa revolta de tipo, quem faz isso com uma criança? Quando eu descobri que tava grávida, eu pensei, como eu vou ser mãe? Olha o que fizeram comigo. Por mais que eu já tivesse passado por um processo de cura, de perdão, que eu não carregasse mais, né, um peso sobre uma responsabilidade, uma culpa ali. Gente, quando eu me vi grávida, diferente. Porque assim, quando você só imagina, quando você só pensa na situação, é uma coisa. Agora, quando você está vivendo a situação, é totalmente diferente. E ali, naquele momento, eu entrei num certo desespero, né? Sem contar que o meu pai, por ser pernambucano, um pouco mais ignorante, digamos assim, ele sempre falava, se você aparecer grávida, você vai embora de casa. E o medo que eu tinha dele me expulsar de casa. Não foi diferente, mas também não foi dessa forma. Meu pai falou pra gente assim, quem casa quer casa. Eu não quero choro de criança. Olha, não foi fácil. E quando eu engravidei, nosso relacionamento não era sólido. Assim, não era um relacionamento que eu pretendia viver o resto da minha vida. E eu tive que morar com uma pessoa que nem era tudo aquilo. Por causa de uma consequência, né? Mas a minha mãe sempre falava, quem brinca com fogo, uma hora vai se queimar. Gente, quando eu descobri a gestação, por não querer ser mãe, se eu disser que não cogitei em tirar, é mentira. Eu cogitei. Mas eu cresci na igreja. Eu sou baterista na igreja. Neste momento, nessa fase da minha vida agora, eu não tenho participado tanto, frequentado tanto, né, como Ministério de Música. Mas, na época, eu tocava muito. Tipo, todos os dias se deixasse. E aí, essas doutrinas da igreja me pegaram muito. Tipo, Ângela, é sério isso? Você conhece a palavra? Eu tenho uma opinião formada sobre o aborto, mas esse vídeo não é sobre o aborto. É sobre minha vida. E há quem concorda, há quem não concorda. Mas assim, a ira de Deus sobre a minha vida, se eu tivesse feito, meu medo era esse. O que Deus vai fazer comigo se eu abortar? Eu não conseguia nem pensar. Porque eu conhecia a palavra. Conhecer a verdade e ela te libertará. Então eu falei, não, eu vou ter. Mas eu demorei uns 4 meses, eu acho, pra aceitar a gestação. Quando eu aceitei a gestação, eu consagrei a Nossa Senhora esse bebê. A gente não sabia o que era ainda, né? Então era um bebê. Mas eu chamava de Pedrinho, porque eu achava que era um menino. Um monte de gente falava assim, sua barriga tá assim, é de menino, né? Então tá, né? Se os mais velhos estão falando, eles têm experiência. Vamos fazer ultrassom, me vem um body rosa. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que era rosa. Eu falei, minha menina. Mas ao mesmo tempo, me assombrava tudo que aconteceu comigo. Me assombrava ter sido abandonada, me assombrava. E não foi uma adolescência assim 100% fácil, né, gente? Poxa, meus irmãos são brancos. E eu... Então, pensa como é pra você, né? Talvez não faça nenhum sentido pra você que tá vendo esse vídeo agora. Doeu pra caramba em mim. E aí, com 5, 6 meses de gestação, o nosso corpo ele vai se modificando. Isso faz 10 anos, gente. Então, assim, tem algumas coisas que vão ter que ir vindo mesmo. Eu lembro que meus seios ficaram mais inchados, né? Por conta da produção de leite, do organismo que muda, o bebê vai crescendo. Pra quem me conhece, meu manequim era 34 na época. Quando eu tinha 19 anos, era 34. Eu só tinha barriga. Era um palito e uma barriga. E aí, o meu peito, a minha mama direita, ela cresceu muito. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo mais do que a mama esquerda. Eu já me olhava no espelho e falava assim, opa, não tá certo, tem algo errado.
E aí, no pré-natal, né, eu cheguei a comentar com o médico, falar que tava sentindo diferente, tudo mais. E ele falou pra mim, não, é normal, ele nem me analisou, ele nem me olhou naquele dia. Ele falou que tava tudo bem, que era normal, que era por conta da fabricação de leite e que era pra eu fazer umas simpatias, passar uns pentes, fazer massagem no chuveiro, na água quente, pra não deixar que a pedra, né, se formasse uma pedra maior, pra desobstruir a pedra, se fosse pedra de leite. Fui pra casa, ok, não aceitando aquilo, mas fui. Eu já sabia que tinha algo de errado comigo, eu só não sabia o que era, o que estava errado. Mês seguinte, a mesma coisa, e o peito só crescendo. A minha amiga, na época, na época não, tá? Ela é minha amiga ainda. Mas assim, na época, nós estávamos muito próximas. Porque como eu tive que parar toda a minha vida por causa da gravidez, quando eu engravidei, eu tinha uma lanchonete pequenininha, eu era bolsista numa escola de dança, eu cursava logística e tudo mais. Só que a escola de dança era em outra cidade, aqui do estado. É tipo assim, nós moramos no interior, era na capital. Então, era bem difícil, né? A lanchonete, mesma coisa, assim, era lá, né? A gente fala assim, ó, lá em São Paulo. Porque eu moro no estado de São Paulo, mas eu moro numa cidade do interior, Mogi das Cruzes. E aí a lanchonete era em Itaquera, a escola de dança era em Arthur Alvim. Então a gente tem esse hábito de falar lá em São Paulo. Enfim, eu tive que parar com isso. Por conta da gestação, comecei a passar mal, todas aquelas coisas que grávida tem, né? Tinha que fazer algo mais próximo, mais perto da minha mãe. Acabou que a gente alugou uma casa perto da casa da minha mãe, ficamos perto dos meus pais, né? Ficamos ali e tudo mais. E essa minha amiga, nós ficamos cada vez mais próximas, né? Nós temos a mesma faixa etária e ela participou disso tudo comigo, assim, ela viveu tudo isso comigo. E hoje ela tá lá no Japão, gente. Um beijo pra ela que tá lá no Japão. Ela vai ver esse vídeo, eu tenho certeza. Em algum momento ela vai ver. Enfim. Eu até comentava com ela, acredito, que eu falava assim, meu, não tá normal, não tá normal. Mas eu sempre tentei levar a vida de uma, sabe, assim, leve, de uma forma... O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Sempre tentei levar a vida dessa forma. Com 7 meses, mais ou menos, na consulta de rotina de novo. Comentei com o médico que tava maior. E nada, gente, nada. Só que o negócio cresceu demais. E o que acontece? O meu sutiã não suportava, né, o nódulo, a pedra de leite, vamos falar pedra de leite, era grande e pesada. Então eu colocava o sutiã, quando eu colocava o sutiã, a pedra de leite saía por debaixo do sutiã, então ficava a pedra de leite aqui e o meu peitinho aqui. Com uma roupa assim, mais ou menos, ficaria assim, ó, ficaria uma elevação aqui embaixo, não vou conseguir fazer agora. Mas ficaria uma outra elevação aqui, como se tivesse 2 peitos. Era muito feio. E aí eu comecei a usar roupas mais largas, eu parei de abraçar pessoas, porque eu tinha medo das pessoas sentirem o nódulo, porque dava pra sentir o nódulo, e ficar me questionando, ficar me perguntando. Então foi um processo muito difícil, naquele momento. Aí com 8 meses, na consulta de rotina de 8 meses, né, daí acho que já ia diminuir o tempo de consulta, porque quanto mais próximo do parto, né, mais diminui o tempo de você retornar ao médico pra ver como que tá o seu estado, o estado do bebê e tudo mais. Com 8 meses eu retornei, mas aí o meu obstetra que tava me acompanhando, ele estava de férias, então eu tive que passar com outro, e era um senhor. E ele falou pra mim assim, olha, não tá certo, não tá normal, só que tá muito próximo do seu parto, a gente não pode te submeter a exames agora. E aí, o que eu faço? Tem que esperar a neném nascer. Acho que eu fiz uma ultrassom nessa época que deu inconclusivo. Não dava pra ver o que era na ultrassom. Só era uma pedrona, um bagulhão. Foi delicado, claro. A gestação em si, a Dani, que desenvolveu bem, ela cresceu o que tinha que crescer, os ossinhos, tudo. Gente, a gestação foi perfeita. Nossa, assim, tinha tudo pra ser perfeito, se não fosse isso. Mas a gestação, tudo mais, assim, ó, a Dani, putz, meu, não posso reclamar. Aí, tá bom. No dia do parto, né, eu fui no mercado com meu pai, eu arrumei o cabelo, acordei cedo, arrumei o cabelo e tal.
fui ao mercado com meu pai, não sei o que, pá, meu tampão saiu, minha bolsa estourou. Tava no mercado. Aí corremos pro hospital, é dia de Daniele nascer. Vamos então, nascer. Tava tudo certo pra ser parto normal, né? Eu estava sendo conduzida a ter o parto normal. Eu queria também ter o parto normal, era o meu sonho. Diante de tudo aquilo que eu não queria até engravidar, quando eu aceitei a gestação, eu comecei a idealizar milhões de coisas. Então, eu queria ter um parto normal, eu queria amamentar. E, ao mesmo tempo, eu tava tendo uma dificuldade imensa de vida, né? Com um corpo estranho crescendo dentro do meu peito, que eu não sabia nem o que estava acontecendo. E aí, foi um processo delicado. Depois que a Daniele nasceu, a minha cunhada falou, né? Porque nós tivemos que fazer uma cesárea de emergência. O pescoço, ela virou o pescoço, o cordão enroscou no pescocinho dela. E a gente teve que fazer a cesárea. Na cesárea, vocês sabem que a gente tem que tomar injeção e depois tem que ficar algumas horas, né? Sem se mexer. Quando a Daniele nasceu, que a médica levantou o bebê assim, né? Da minha barriga. Ai, gente, ali nasceu tanto amor. É até difícil falar. Porque aí, eu pensava assim antes de ter a Daniele, né? Como que alguém abandona um bebê? Baseado nos bebês que eu conheci. Assim, minha sobrinha, meus sobrinhos, crianças de outras pessoas. Mas quando ela levantou o bebê, que me apresentou a criança aqui assim, que eu olhei aquele bebezinho feio. Convenhamos, todo bebezinho que nasce é muito feio. Eu pensei, cara, como que alguém abandona um negócio desse? Não, eu não vou. Eu vou cuidar. É meu. Ninguém pega, ninguém tira. E ali eu tomei pra mim um negócio. Nossa, eu chorava, eu senti muito amor. Descarregou muito amor dentro de mim, assim. E tudo que era ruim já não existia mais. A Dani nasceu e eu renasci. Aí nós fomos pro quarto, né? Quando eu fui pro quarto mesmo, a Daniele veio. Gente, quando desceu o leite, que já era grande, ficou maior ainda. E aí eu estava deitada, né? O meu bico do peito, ele tava aqui perto da axila, assim, ó. Nossa, muito feio, velho. Muito feio. Foi muito difícil, foi um processo muito delicado. Eu tive alta 2 dias depois. Foi difícil amamentar, viu? As enfermeiras falavam assim, você tá fazendo a pega errado. Tem que fazer a pega certa. Tá. Eu tinha um peitinho normal e um peito deformado. A pega certa aqui, você tem que apertar e você tem que conduzir o bebê a abocanhar. E nesse daqui, que tinha uma bola encostada no que deveria ser seio e o bico do peito aqui, eu fazia a pega aqui, tinha que fazer ela vir aqui. Nessa mama, ela só mamava quando eu estava deitada. A maioria das vezes eu deitava de lado, que daí eu fazia assim, pro meu cotovelo segurar o nódulo aqui, né? E aí ela mamava aqui no meu peito. Foi um processo muito delicado. Tive que aprender um milhão de coisas, né? Aí eu tive alta. Numa sexta, eu acho. E no sábado eu estava de volta na emergência, porque eu tive muita febre. Gente, foi muito difícil. Muito difícil. Nesse meio período aí de alta e de volta pro hospital, eu esperei os 40 dias, né? Passar a quarentena, o resguardo, pra poder voltar, né? No médico e tudo mais. E aí no dia que era a minha consulta de retorno, pós-cesárea, eu já cheguei no médico tirando a roupa. Eu tirei a roupa, tirei tudo. Falei, doutor, isso não tá normal. Olha isso. Minha mãe estava comigo, né? E a Dani também. E aí o médico, nossa, isso não é normal mesmo. Ele era um outro senhor, ele já levantou e já foi lá na recepção e falou assim, olha, qual que é a próxima consulta com a mastologista? Minha paciente precisa passar com a mastologista. Vamos dar um exemplo que hoje é o dia da consulta, segunda, e amanhã é terça, é o dia que teria a consulta. A moça falou assim, olha, tem amanhã tá o horário. Ele dá pra você? Eu dá. Ele, então, amanhã tá o horário. Foi assim, ó, de um dia pro outro eu tava na mastologista. Quando eu cheguei na mastologista, eu fui com a Dani, e o pai da Dani também. Aí eu já tava com 20 anos, tá? Porque
Nesse processo aí, eu já fiz aniversário, a Dani nasceu, tava com 45 dias mais ou menos. Gente, ela olhou pra mim e falou assim, ó, Ângela, isso não é pedra de leite. Não sei o que é isso ainda. Ela tocou, apertou e tudo mais. Mas assim, vamos fazer todos os exames possíveis pra descobrir se é benigno ou maligno. Ai, gente, que dó. Que dó de mim naquele momento. Pode dar risada agora, tá? Que eu não ligo, não. Eu olhei pra trás, né? Tava a Dani, bebezinha, pai dela, e eu só perguntei pra ela se eu vou morrer. Ela falou assim, olha, todo mundo vai morrer um dia. Mas talvez não agora. Nesse processo, uma prima minha, uma sobrinha do meu pai, tinha acabado de falecer de câncer de mama. E a única coisa que eu pensava, eu ia morrer de câncer de mama. Afinal de contas, a gente tinha acabado de ter uma perca na família, né? Só que aí a gente volta aqui na questão de que eu sou adotada. Então, naquele momento, não fazia referência a mim. Mas a dor era minha também, porque eu cresci na família. Só que em contrapartida, eu não tenho diagnóstico de nenhum parente meu, né? Eu não sei dizer como que é a minha árvore genealógica. Porque eu sou adotada. E aí, gente, o que a gente faz? Toda vez que eu vou ao médico, que o médico fala assim, ai, na sua família tem algum caso? Eu falo, olha, doutor, põe que tem em todos os casos, porque eu sou adotada, não sei de nada, então vamos trabalhar, vamos lidar com tudo, né? Vamos encarar tudo, eu não sei. Eu não sei. Ali nós começamos um processo, né, de exames e mais exames. Eu fiz a biópsia logo em seguida, foi uma das primeiras coisas que eu fiz na época. Eu acho que demorou, o quê? Uma semana pra biópsia ter o resultado. Saber se era benigno ou maligno. E eu não dormia esses dias, né? Eu não dormi. E, gente, o nódulo foi crescendo. Foi crescendo. É como se ele se alimentasse de alguma coisa. Ele foi crescendo. E ele começou a rasgar a minha pele. Saía líquidozinho, assim, ó, embaixo da minha pele. Onde ele estava. Eu acho que eu comentei atrás, mas eu vou comentar de novo. Se eu não... Agora eu não me recordo. Mas eu tava usando o sutiã 52. E eu sou um manequim... Eu era um manequim PP. Eu saí do 34. Eu usei o sutiã 52 por causa de uma mama. Uma mama. Na época eu fiz mamografia, fiz todos os exames. Eu até tenho com alguns aqui, né? Mas eu não sei se dá. E eu também não vou saber explicar direito, tá bom? Mas assim, ó. Esse daqui é uma mama normal, né? Ai, caramba, acho que vai ter que pôr contra a luz, né? Ó. É a minha mama esquerda. E aqui é a direita. Ó. Esse negócio aqui é o que ele era. Grande aqui embaixo. E isso aqui cresceu e foi esticando a minha pele pra baixo. Nós fizemos o acompanhamento e quando deu que não era maligno, ela me deu a opção de operar na hora ou de aguardar mais um pouco. Como eu desejei amamentar a Dani, porque eu nem sei, gente, como que foi comigo, eu não sei nem o que eu mamei. Eu sei a partir dos 5 meses, porque a minha mãe fala como ela cuidou de mim. Mas até os 5 meses eu não sei nem o que era de mim. Então eu queria muito poder dar isso para as minhas filhas. Falei pra ela, doutora, então eu vou amamentar até quando eu puder, até quando eu aguentar. E nesse meio período nós estamos fazendo os exames mais devagar, mamografia, ressonância, tudo que você pode imaginar de exame eu estava fazendo, porque a gente precisou acompanhar para que eu também pudesse permanecer daquela forma e crescendo. Chegou um momento em que eu não aguentava mais, porque doía muito e a pele estava rasgando. Gente, foi difícil. Talvez eu não esteja falando alguns detalhes, e se você tiver alguma dúvida a respeito, pode comentar aí embaixo que depois eu venho e respondo a sua dúvida, tá? Eu tô tentando falar tudo, mas sem ser longa e até em forma resumida também, né? Bom, aí com 5 meses, mais ou menos, em maio, a gente batizou a Dani, né? Nós somos católicos, eu batizei a Dani. A gente batizou a Dani. E eu falei pra médica que estava pronta pra operar. Nesse período, teve que tirar a Dani da amamentação. Eu tinha muita produção de leite, né? Quando eu ia no banco de leite, desobstruir, voltando lá atrás, ó, peraí, voltando lá atrás, antes de eu ir na mastologista. Eu fui no banco de leite, por instrução do médico, guia do médico, pra ordenhar o leite que eu tinha.
porque ele tinha certeza que era pedra de leite. Gente, no banco de leite, as mulheradas faziam assim, ó. Elas chacoalhavam. E aquilo doía muito na hora e principalmente depois. Eu tenho certeza que aquilo fazia a minha pele esticar cada vez mais. Nossa, era muito difícil quando eu ia no banco de leite. E aí depois elas vinham apertando. Eu tirava muito leite, eu dava muito leite, mas não podia utilizar. Era só a Dani que podia mamar. E a Dani já mamava o suficiente porque eu já tinha o suficiente de leite. Entendeu? Foi só uma ressalva dentro da história toda, né? Aí depois eu passei com a mastologista e aí a gente começou a fazer o que era certo. Nesse processo, aí ela me indicou a fazer o tratamento, né? Passar com o dentista, porque quando você vai operar, você tem que estar tudo certinho. Era um acompanhamento entre pediatra e mastologista. Porque tudo que ia acontecer comigo, a Dani precisava estar bem. E aí minha mãe foi fundamental, né, nessa parte também. Porque aí tinha que ficar com a Dani. Eu tomava os remédios pra ressecar o leite, não ressecava. Olha só como que são as coisas, né? Aí tivemos que começar com a comida com a Dani bem antes do período, bem antes dos 6 meses, porque ela não queria mamar fórmula e ela precisava se alimentar para não desejar o meu leite, pro meu organismo não dar mais leite, não mamar com tanta sede ao pote, né? Foi muito complicado. E aí, por fim, chegou o momento de operar. Eu internei de manhãzinha e eu nem dormi aquela noite. Nossa, foi muito difícil. Eu tava com muito medo mesmo. Nossa, eu chorava. Ai, que horror. Eu lembro que eles pediram pra eu tirar a roupa e era um enfermeiro. E eram dois, na verdade. Era um enfermeiro e uma enfermeira. Que eles foram me buscar no quarto. E eu fiquei sozinha nesse momento. Fiquei sozinha, não por opção, mas porque era o que tinha ali pro momento, ficar sozinha. Minha mãe tava com a Dani, enfim. Eu fiquei sozinha. E eu fiquei pensando, eu fiquei com muito medo de morrer naquela mesa naquela mesa de cirurgia. E aí eu lembro que ele chegou e falou assim, olha, coloca esse avental e vamos lá. E ele foi conversando, foi me distraindo entre o quarto e a sala de cirurgia, ele foi me distraindo, né? E aí eu falei pra ele assim, meu, se eu morrer, fala pra minha filha quando ela crescer que eu a amo, hein? E aí ele falou assim, você não vai morrer, o que você veio fazer pra morrer? O que você tá aqui fazendo que você acha que você vai morrer? E aí era nítido, porque assim, deitada só ficava a pedra de leite, né? O nódulo. Só ficava o tumor pra cima. Ele ficava alto, assim, né? No corpo. Então ele era tipo uma lombada, sabe? Só tinha uma lombada, porque peito mesmo eu nunca tive muito. Meu corpo, minha genética não é pra ter peitão, bundão. E aí ele falou assim, isso daí que você vai fazer? Você não vai morrer por causa disso não, menina. Se você não morreu até agora você vai ficar feliz, você vai ficar bem. E aí eu lembro que eu chorava, ele não chora e tudo mais. E aí chegou a parte da cirurgia mesmo, né? E eu tava muito nervosa, sozinha. Ele falou assim, olha, me dá aqui a sua mão. Ele me deu a mão e falou assim, você vai contar até 10. Que foi a hora que eles me deram o anestésico, né? Pra dormir. Sedativo. E aí eu contei até 10, ele me deu a mão, eu contei até 10. E aí quando eu despertei, eu já estava na sala. Já estava no quarto de novo. E assim, eu não sofri no momento da cirurgia nada, não senti nada, não lembro de nada. A médica, na época, ela me falou assim, se o cirurgião plástico estiver disponível, ele vai fazer a reparação na hora. Porque, como o nódulo cresceu muito, gente, é sério. É assim, ó. Esse aqui é meu seio, né, meu corpo. O nódulo ficava aqui embaixo já, praticamente. Aqui é minha mama. Então, eu usava um sutiã bem grande, né, pra segurar ele aqui em cima, pra ele ficar no tamanho de peito, porque senão ia ter uma bola aqui. Como cresceu muito, tinha muita pele flácida, porque foi caindo. E ia ser feio, né, de qualquer jeito, assim. É feio. Porque o cirurgião plástico, ele não chegou a tempo naquele dia no hospital. Então, a doutora, no dia, ela fez o melhor que ela pôde. E ela falou pra mim, Ângela, me desculpa, eu fiz o melhor que eu pude. Só que ficou muita pele. Porque tinha muita pele. Ok, vou tentar não chorar.
Bom, eu sabia que eu podia abraçar minha filha, pelo menos. Porque era difícil até pra isso as coisas acontecerem, sabe? Abraçar, apertar, não dava, tinha um negócio que duro e doía. Então eu sabia que dos males era o menor ali, era só uma questão de reparação. Mas eu não tinha noção de como tinha ficado. Eu tenho uma foto pós-operatório. Eu não sei se eu tenho coragem de expor aqui assim, mas eu acho que em algum momento eu vou ter que colocá-la, né? Até mesmo pra comprovação, porque as pessoas são maldosas mesmo. Elas vão vir com enxurradas de que não é verdade e tá tudo bem também. Mas eu vou tentar colocar, pelo menos na minha rede social. Eu vou tentar fazer cobrir o bico do peito, essas coisas, né, que vai ter que fazer, porque eu não manjo muito direito, mas vou ter que pesquisar pra ver como é a melhor forma de postar essa foto. Até aí, tudo bem. E assim, quando tirou o nódulo, não parecia que tinha tirado o nódulo. Parecia que ele tava ali ainda, porque tava muito inchado, né, o meu peito, assim. E a cicatriz também, né, gente? Porque pra retirar tirar tudo, ela teve que abrir de um lado a outro. Então eu tenho uma cicatriz, tipo um sorriso, assim, ó, embaixo do meu peito. Só que, na época, eu fui até numa cirurgiã plástica que falou que era estética. Que isso daqui não era motivo de nada, não. Que eu não tinha direito nenhum. E aí eu entrei na depressão. Depois disso, o pai da minha filha me traiu, tudo mais. Aconteceram milhões de coisas que eu fiquei meio depressiva. E quando eu meio que saí da depressão, por causa disso, eu quis colocar na minha cabeça que tava tudo bem. Que eu tinha que me aceitar. Eu tenho até o resultado aqui do exame patológico que foi feito do nódulo, né? Depois eu vou postar ele lá na minha rede social também. Exame. Não dá pra ver, né, gente? Eu não sou muito boa com essas coisas, mas olha, aqui tem o meu nome. Ó, na época eu ainda era Ângela Cristina de Oliveira. Tá? Aqui tem o meu nome. E aqui tem todos os negócios, né? Ó. Eu não vou ler tudo, mas eu vou só reforçar uma parte. O material recebido para exame consta um fragmento irregular de tecido pesando 249,5 gramas. Quase 250 gramas. E medindo 10 por 5, 8 por 5 e 5 por 5. Gente, então ele era tipo 10, 8 e 5. E aí vai indo, né? Aí o diagnóstico, que é o final. Amartoma mamário com sinais de hipersecreção ductal. Não há sinais histológicos de malignidade. Ah, Ângela, mas não era maligno. Não, não foi, graças a Deus, não foi. Mas não deixa de ser. Não deixou de ser algo que doeu muito na época. E até hoje eu trago um trauma junto comigo, né? Por quê? Eu não uso blusinha, não uso sutiã. Eu tenho muita pele flácida na mama. Tirou metade da mama e o que ficou flácido. Eu costumo brincar com todo mundo que me conhece. Eu falo assim, você pega uma gelatina, monta uma gelatina no potinho, aí você joga no chão. Do jeito que ela caiu ali, é a minha mama. Toda esbagaçada, toda aberta, arreganhada. É isso. Aí o sutiã, ele tem que ter uns detalhes. Se ele não for fechadinho, a pele flácida fica saindo. Se ele não for apertadinho aqui, ó, começa a cair pele aqui pra baixo. Então, isso me incomoda. Só que por muito tempo eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que me aceitar, porque Deus fez isso, Deus permitiu, então... E aí agora eu falei, não... Ano passado, eu conversando com uma moça, hoje é minha amiga, mas ela entrou na minha vida, assim, né, de uma forma aí inesperada. E ela falou, não, você tem direito, vai atrás e tudo mais. E até então eu nunca tinha pensado que pelo SUS eu teria direito, né? Eu me fechei por anos dentro disso, tá? Então, assim, ó, desde que a Dani nasceu, em 2015, até o ano passado, eu não gostava de falar sobre isso. Eu não gostava de falar sobre isso, eu não queria falar sobre isso. Por isso que poucas pessoas sabem disso.
por causa da vergonha, por causa do sentimento, por causa de tudo o que aconteceu. E aí, teve uma época aí que eu me envolvi com um rapaz. Quando a gente terminou, ele falava assim pra mim: quem vai te querer com esse peito? Gente. E aí eu coloquei na minha cabeça: quem vai me querer com esse peito? E eu tinha vergonha de falar, porque eu ficava com medo das pessoas não me aceitarem. Com medo das pessoas não me quererem. Ai, que saco. E aí, ano passado, eu consegui falar mais sobre isso, né? Óbvio que quando eu conheci o Maicon, depois de um tempo a gente teve que conversar a respeito, porque, né, no momento íntimo do casal, eu tinha vergonha de tirar o sutiã. Às vezes eu ainda tenho vergonha de tirar o sutiã. É um processo delicado. Independente do que seja, é um processo delicado. É o que eu sinto. E aí essa moça falou pra mim, ela falou assim: olha, você tem direito sim, vai atrás. Aí ano passado eu marquei uma consulta no postinho de saúde aqui perto de casa, né? E fui ver. Realmente, a ginecologista falou pra mim: Ângela, você tem direito. Só que você vai ter que entrar na fila e tudo mais e blá blá blá. Aquele negócio que vocês sabem que o SUS é demorado. Gente, eu tô há 1 ano, esperando passar com o cirurgião plástico pra ele ver como que eu tô hoje. Pra ele dizer o que ele acha. E eu corro o risco do cirurgião plástico olhar pra mim e falar assim: você não tem o direito. Não precisa fazer nada. Igual a médica falou lá em 2016, quando eu fui passar nela, que ela é do convênio. E ela falou que não precisava, não. Em 2019, na pandemia, eu até fui atrás. Eu fui lá na Master Health. Eles fazem esse trabalho. E na época ficou bem em conta. Ficou R$8.000 à vista. Era pandemia, né? Então não tinha muito cliente. E o médico, ele foi um médico abençoado na época. Ele falou assim: ó, se você fechar comigo, eu vou cobrar mais a prótese do que a própria reparação. Isso daí eu faço de olho fechado. Só que eu, muito magra, né, que eu sou, ele falou assim: você vai precisar engordar um pouquinho. Porque a probabilidade de pegar o seu pulmão é muito grande. Já entrei em desespero. Dei 2 passos pra trás e nunca mais fui ver, né? E aí não tinha incentivo. E aí eu guardei esse sentimento de novo. Ó, de 2015 eu fui ver em 2019, 2020 ali mais ou menos. Aí 2000 e agora, ano passado, na verdade, esse sentimento reavivou dentro de mim. E aí o fato de não aceitação, de querer melhorar, querer mudar, sabe? Eu sou alguém que gosto de cuidar das pessoas e às vezes eu não cuido de mim, eu esqueço de mim. Eu quero resolver o teu problema, mas não resolvo o meu. Então, nesse momento, eu vou me priorizar, vou me valorizar por tudo que eu passei e vou atrás. Então, por esse motivo que eu resolvi entrar no mercado digital. Não que eu não trabalhe, tá, gente? Não que eu não possa trabalhar essas coisas, não é isso. Eu já tenho outras atividades, nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. E isso é mais uma coisa que eu quero fazer pra conseguir chegar no meu objetivo, que é, né, realizar essa cirurgia. E eu espero que dê certo. Pra gente compartilhar o próximo vídeo chorando de alegria. Porque é basicamente isso. Na minha rede social vai ter... Na minha rede social vai ter lá esse exame, que foi o que eu fiz. É esse? O exame que eu fiz quando tirou o material, né, do meu corpo. O material, ó. E é isso. Se você tem alguma coisa pra falar, comenta aí embaixo. Me segue pra não perder os próximos vídeos. Curte, compartilha com alguém que possa gostar do conteúdo. No próximo vídeo eu posso vir falando sobre a minha adoção, de como foi pra mim, de como tem sido, de como é. Alguns detalhes. Se tiver perguntas, eu também respondo as perguntas que estiverem aqui. Um beijo no coração e até mais.